As atividades esportivas que envolvem jogos com bola são as mais antigas da humanidade. Entre os primeiros jogos semelhantes ao handball de que se tem conhecimento estava a urânia, praticada na Grécia Antiga, 2000 anos antes de Cristo, em que uma bola do tamanho de uma maçã era jogada com as mãos, mas sem a presença de traves no gol. Já os romanos praticavam o aspartão, também jogado com as mãos, que utilizavam uma bola feita de bexiga de boi revestida de couro, conhecida como folis. Na modernidade, alguns jogos praticados em campo influenciaram a criação do handball, como handball, criado em 1848 pelo professor dinamarquês Roger Nielsen, e o Razena, desenvolvido pelos tchecos. Há relatos de que, nesse mesmo período, jogos semelhantes eram vivenciados na Irlanda e no Uruguai. Durante a Primeira Guerra Mundial, o torbal ganhou espaço entre as operárias fabris alemãs, que praticavam em campo de futebol supervisionadas pelo professor Marx. Com a reformulação do jogo torbal, o professor alemão Karl Schlenz criou o handball em 1919. No ano seguinte, o esporte foi oficializado pelo diretor da Escola de Educação Física da Alemanha. A primeira partida internacional de handball foi realizada em 1925 entre a Alemanha e a Áustria, na qual a equipe austríaca saiu com a vitória. O handball só se tornou um esporte olímpico em 1934, com sua inclusão no Comitê Olímpico Internacional. Sua estreia nas Olimpíadas aconteceu em 1936, na modalidade masculina. Já a partida olímpica feminina iniciou-se somente em 1976, nos Jogos de Montreal, no Canadá. Há diversas regras presentes no handebol e nesse vídeo será apresentado algumas dessas regras essenciais. Durante uma partida de handebol, o tempo é dividido em 2 tempos de 30 minutos, tendo 10 minutos de intervalo entre eles. Durante essa partida também pode ocorrer diversas substituições livres pelo fato que não temos o limite de quantas vezes aquele jogador entra e aquele jogador que sai, podendo também conter 7 jogadores na reserva. Quando o goleiro estiver em sua área e praticando a defesa, ele é o único que pode tocar a bola com qualquer parte do seu corpo, também podendo se mover sem que precise bater a bola no chão. Já os jogadores de linha, eles não podem ficar na área do goleiro com a posse da bola, por isso que eles saltam antes da linha da área e no alto e arremessam a bola em direção à baliza para tentar fazer o gol. E quando tocarem o solo dentro da área, eles não estejam mais com a posse da bola. É por isso que com essa imagem ilustrativa, a gente pode perceber que os jogadores profissionais, eles dão um salto muito alto. Quando o jogador de linha estiver com a posse da bola, ele poderá tentar fazer gols a todo momento, poderá quicar a bola repetidamente com a mão no tempo de 3 segundos. E é importante que esse jogador de linha demonstre que quer fazer gols a todo momento, porque se ele não demonstrar, o juiz vai interpretar aquele jogo como um jogo passivo, e assim ele dará a posse para o time adversário. Podemos considerar uma falta leve quando o jogador tenta impedir o outro que está com a posse da bola de arremessar em direção à baliza, seja segurando ou abraçando de frente, mas ainda assim o time adversário ficará com a bola, mas a partida será reiniciada atrás da linha de 9 metros. Já uma falta grave a gente pode considerar quando o jogador tenta impedir o outro que está com a posse da bola de chegar mais próximo da baliza. Mesmo que naquele momento não haja intenção, quando ele for tentar pegar a bola, ele poderá machucar o pescoço do seu adversário, ou com sua mão ou com seu braço. Consequentemente, ele ficará 2 minutos fora de jogo e o time adversário terá a chance do tiro de 7 metros, que seria um pênalti. E esta regra, ela prevê uma punição disciplinar, que ela é principalmente ou exclusivamente dirigida ao corpo do adversário, e esse jogador de linha que conter 3 advertências de 2 minutos fora de jogo, ele será desqualificado. É importante que esse jogador de linha, ele siga a regra que diz que ao tentar impedir o seu adversário, não poderá usar nem o braço e nem a mão, somente o tronco. Agora, nós iremos falar algumas curiosidades
sobre o handball. Atualmente, no mundo, o handball é praticado em mais de 180 países, com 30 milhões de jogadores profissionais e mais de 1 milhão de equipes. E o Brasil é um dos países que mais joga handball no mundo, fora a Europa. Inclusive, o time feminino brasileiro possui uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1999 e também outra em 2013 no Campeonato Feminino Mundial de Handball. Apesar do bom desempenho, o time ainda não possui medalhas olímpicas. E no handball masculino, o time conquistou 3 vitórias nos Jogos Pan-Americanos. E ainda falando sobre as bolas utilizadas na prática de handball, provavelmente, caso você tenha assistido a um jogo de handball profissional, você se questionou por que algumas bolas elas são tão sujas e têm um aspecto tão diferente. E por que essas bolas são tão sujas? Como você já sabe, o handball é praticado com as mãos. E numa partida intensa, o suor é inevitável. É por isso que os jogadores, principalmente os profissionais em competições, usam uma espécie de cola para auxiliar a sustentação, o que acaba fazendo com que as bolas fiquem sujas. O handebol surgiu no Brasil após a Primeira Guerra Mundial, trazido por imigrantes alemães que se instalaram no sul do país em decorrência de semelhanças climáticas. Os primeiros registros de partidas de handebol no Brasil datam de 1928, localizados nas colônias alemãs da região sul. A Associação Alemã de Handebol, criada em 1931, apresentou o handebol de campo praticado por meninas aos brasileiros. Em 1940, foi fundada a Federação Paulista de Handebol, primeiro órgão oficial do esporte do país, que promoveu o Torneio Aberto de Handebol em 1954, oficializando a modalidade de quadra no Brasil. O handebol de quadra se espalhou pelo Brasil a partir da década de 1960, com a influência do professor francês Auguste Dustello, que ensinou o esporte aos professores de outros estados. O handebol foi incluído nos Jogos Estudantis e Universitários Brasileiros em 1971 pelo Ministério da Educação, o que contribuiu para a disseminação do esporte pelo território nacional. A Confederação Brasileira de Handebol, criada em 1979, promoveu a primeira Taça Brasil de Clubes em 1980. O handebol se destacou em nível internacional após a seleção brasileira feminina conquistar o título mundial inédito em 2013, após derrotar a Sérvia por 22-20. Além disso, 2 atletas brasileiras foram eleitas as melhores do mundo no handebol: Alexandra Priscila do Nascimento, em 2012, e Eduarda Amorim, em 2014. Vou falar das classificações no handebol. Primeiramente, handebol salão, tendo uma quadra de 40 por 20 e possuindo apenas 7 jogadores no campo. Continuando, nós temos o handebol de areia, tendo uma quadra de 27 por 12 e tendo apenas 4 jogadores no campo, sendo que um deles é o goleiro. Continuando, nós temos o handebol de campo, que inicialmente começou com 11 jogadores, sendo que um deles é goleiro, e tem uma quadra de 40 por 22. Classificação por sexo no handebol, se tem por masculino e feminino. No handebol masculino, a bola utilizada tem o tamanho de 58 e 60 centímetros de circunferência, e já a massa dela fica entre 425 e 475 gramas. E já no handebol feminino, a bola é bem menor, tendo uma circunferência de 54 e 56 centímetros. E a massa dela fica entre 325 a 375 gramas. Vou falar das classificações por idade. Adelizando mini de até 10 anos de idade, mini de 11 a 12 anos, infantil de 13 a 14 anos, cadete 15 a 16 anos, juvenil 17 a 18 anos, júnior 19 a 20 anos e por fim adulto acima de 21 anos. Obrigado!